certinho? Quando quiser. Cadê o microfone? Aqui, na mesa. Oh, sure. O microfone. Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui no estúdio do Correio Brasiliense com o Pablo Marçal. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo PROS, tudo bom? Seja bem-vindo. Ótimo. Pablo, você pode começar explicando um pouquinho sobre a sua carreira como empresário e investidor? Sim. Boa tarde a todos, ou bom dia, né? Não sei o horário que você vai assistir. Eu sou o Marçal, eu tenho 35 anos, sou casado com a Ana Carolina, pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel, da Isabela, moro em Alphaville, em Alphaville, São Paulo, desde 2019. Sou goiano de raiz mineira, já fui atendente de call center, já fui especialista de RH, supervisor de treinamento, diretor, já fui promotor, já fui diversas funções aí na sociedade, já trabalhei bastante. Por exemplo, no grupo Oi Brasil Telecom, fiquei quase 8 anos. Já trabalhei com moda, já desempenhei diversos papéis aí na sociedade. Nos últimos 7 anos eu tenho desenvolvido treinamentos, mas tem empresas de investimento, de tecnologia, tem escola, tem empresas de desenvolvimento pessoal, automobilismo, loteamento, imobiliária, atuo em diversos setores hoje, né? Uhum. E desde o dia 30 de março eu decidi virar minha vida para a vida pública, né? Não ser uma figura pública, mas ser um agente público, né? Para continuar potencializando a transformação nesse país. Sou escritor também, sou investidor, e o que eu mais amo na vida é transbordar, é fazer pessoas subirem de nível. Eu penso que é um tempo, uma grande janela, né? A gente está numa inflação de 2 dígitos, mas o país tem uma grande oportunidade de fazer as pessoas prosperarem agora, se mudar a mentalidade. Eu acredito muito nessa mudança, nessa transformação nacional. Uhum, entendi. E como surgiu assim a sua ideia de ser pré-candidato à presidência? Foi uma coisa pessoal? Foi algum convite que você recebeu do partido? Não foi de ninguém de política. Em primeiro lugar, é mais espiritual, mas olhando para o mundo natural, 60% do eleitorado brasileiro não quer votar em nenhum dos dois, nessa polarização que foi criada. Uhum. E esse é um grande lance para a população entender, que polarização gera intolerância, intolerância gera desrespeito, desrespeito gera violência, e violência acaba gerando barbárie, né? Então eu estou vendo o Brasil de um jeito que a gente não vê, nem tem notícia que o Brasil chegou nesse nível de guerra, né? Uhum. Inclusive eu sou piloto de corrida também, da Mercedes Challenge, da C300, e o Brasil, quando ele fica puxando para a esquerda e para a direita do jeito que está sendo puxado, é como um carro de corrida que está desalinhado, com as rodas abertas para fora, né? O Brasil não anda. Uhum. A gente ficou travado aí nessa última década. Um Brasil do tamanho de um continente, né? Com a potência, né? Que a gente é hoje, a gente não conseguir crescer. Eu acho que é uma década inteira perdida. Então a gente tem políticos que são limitados, pessoas que não estão abertas a crescer como pessoas, né? Eu lanço uma pergunta para quem está assistindo, inclusive para vocês. Os dois que estão nessa polarização são pessoas que estão com vontade e disposição de mudarem como pessoa, de crescerem como pessoa? Vocês acham que eles estão? O que vocês podem falar? Bom, eu não saberia dizer. Você não saberia. Só de não saber dizer já é uma resposta. Porque se você acompanha nos últimos 15 anos esses candidatos, na verdade 20, né? Eles estão há 30. Se você não sabe responder, em 30 anos eles não conseguiram demonstrar isso, é porque eles não vão fazer isso. Se são pessoas que não querem mudar, como que a gente vai mudar como nação? Os líderes da nação. Então, esse foi um dos grandes destaques de fazer eu, com o patrimônio que eu tenho, com a vida que eu levo, com a liberdade que eu exerço, deixar a minha vida para servir minha nação. Eu vejo que é um tempo que a nação precisa de ajuda. Entendi. Pré-candidato, o senhor diz que não é nem de direita nem de esquerda, né? Caso o senhor seja eleito, como que o senhor vai se posicionar? Eu já vou me posicionar agora, né? Que isso um posicionamento não depende de eleição. Eu sou do alto. O que significa isso? Alguém vai querer te colocar dentro de um recipiente, ou de esquerda, ou de centro, ou de direita, ou de extremista, de algum desses lados. Isso é da Revolução Francesa. Isso tem mais de 200 anos que as pessoas não param de repetir esse termo. Ninguém no Brasil aguenta essa conversa fiada mais. O que a gente precisa é ir para frente. Do alto não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque eu sou de centro, nada disso. Eu sou alguém que vê o que a esquerda tem de bom, o que a direita tem de bom, e não interessa essas paixões. O que a gente tem que fazer é o brasileiro prosperar, fazer o brasileiro avançar,
Porque tem gente com saudade do passado. Imagina, a gente perdeu uma década de crescimento e tem gente com saudade do passado. Eu tenho saudade de coisas que os meus olhos não viram ainda, de ver o brasileiro destacar, né? De ver o brasileiro crescer, de ver o brasileiro cuidando da própria vida, de uma família, governar sua própria casa e seus próprios negócios, né? Que se o brasileiro de fato crescer, a gente vai ter uma diminuição do Estado, essa tutela gigantesca, né, do Estado. Então, eu sou do alto, não tem nada a ver com superioridade, mas tem a ver com recepção, tem a ver com tolerância, porque quem governa de verdade tem que ser tolerante com diversos pensamentos. Mas o Brasil como nação e de forma institucionalizada, não dá para ficar 4 anos pendendo para um lado, depois 4 anos para o outro, depois mais 12. Esse negócio está uma verdadeira vergonha. E quando o senhor menciona que o brasileiro tem saudade da década passada, o senhor quer dizer do governo Lula, do PT? De qualquer um governo, né? Por exemplo, se você for olhar o principal governo da história do Brasil, em matéria de crescimento, não ideológico, tá? Porque esse é o grande problema. A gente, quando vai falar de alguém, a gente não respeita por causa de ideologia. Mas tem um cara chamado Emílio Garrastazu Médici, que inclusive o primeiro na pesquisa hoje já elogiou, tem no YouTube elogio do ex-presidente falando dele, foi o cara que fez o PIB crescer 50%. Imagina, a gente está uma década sem crescimento. O Brasil já chegou em 5º lugar de economia mundial, hoje está em 13º. Então assim, a gente pode ter saudade do Juscelino Kubitschek, a gente está aqui na capital federal, mas ter saudade de Juscelino Kubitschek sobre a interiorização do país vai levar a gente para qual lugar? A gente não tem que ter saudade nem de Juscelino, nem do Garrastazu, nem de presidente nenhum. A gente tem que ter saudade de coisas que a gente não viveu. Isso é uma questão de alma. O brasileiro sabe, o brasileiro ele é dono de um lugar onde tem mais minério na terra. As condições meteorológicas desse país são exclusivas, porque vários lugares na terra tem problema de furacão, tem problema com neve, tem problema com seca absurda. O Brasil é um dos lugares mais prósperos da terra. Aqui tem 3 safras, lugares normais na terra tem uma. A gente alimenta quase 1,5 bilhão de pessoas na Terra. A gente tem 16 mil quilômetros de fronteira, 8 mil é praia. Não faz sentido a gente não entender a nossa riqueza e não prosperar. Agora, ficar nessa ideologia de eu contra você, você contra eu, a gente vai ficar discutindo, que isso é uma dicotomia. A gente sempre vai ter péssimos candidatos. A gente vai ficar fazendo o Brasil ficar nessa onda até quando? Então, assim, se não for eu, não tem problema. Eu preciso de alguém que tenha uma visão de paixão pelo país, de paixão pelo povo, de paixão pela bandeira e apontar o Brasil para frente. Esse é meu lifestyle agora, esse é meu estilo de vida. Eu quero colocar esse país para avançar. E para candidato, aproveitando então essa questão que você mencionou, né, sobre a recuperação econômica, Sim. que a gente está estagnado. Então, o que está sendo discutido assim, no âmbito da corrida presidencial tem muito a questão da fome, né, que está sendo uma questão muito grande, com 19 milhões de pessoas, né, nessa faixa. Nós temos a questão da inflação também, que está subindo muito, com preço de alimentos, preço de combustíveis. E também outra questão é a reforma tributária, né, que está sendo discutida também, não tanto pelos candidatos por enquanto, mas que também é sempre uma questão que aparece. Sim. E eu gostaria de saber se você já tem algum plano de governo fechado que lide com esses pontos, ou se está em desenvolvimento, e quais seriam as principais diretrizes assim, do seu plano. Qualquer pré-candidato à presidência que tem um plano de governo pronto, significa que ele está com alguma coisa desatualizada. Porque essa fase da pré-campanha é uma fase para estudar o país, é uma fase para se posicionar, então dificilmente alguém tem. Eu sei que um tem, é um plano de governo bem desatualizado, o TSE obriga você a ter esse plano e a maioria para inglês ver. É tempo de discutir o país. O Brasil não precisa de uma reforma só tributária, precisa de uma reforma penal, uma reforma civil, uma reforma eleitoral, uma reforma administrativa, porque o país é um país novo, só que os usos e costumes têm sido atualizados e se a gente não atualizar a legislação, a gente vai tomando esse atraso, né? A gente possivelmente deve ter um atraso hoje de 40 anos em relação aos Estados Unidos. Pra você ter uma noção, em relação ao progresso. Sem sombra de dúvida, nós somos um país mais rico que os Estados Unidos em diversas questões, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade que precisa de evoluir, precisa de reformar. Então não é só reformar a legislação, a gente não reforma a legislação se não colocar pessoas com mentalidade reformável. Então o atual presidente, por exemplo, ele já cumpriu a missão dele e não consegue tirar o país da onde está, está nítido. Alguém fala, mas ele precisa de mais 4 anos. Você tem que saber que se uma pessoa não consegue fazer em 4 anos, vai fazer em 8 nunca. Ela vai só potencializar o problema. Então, o que a gente precisa? Para reformar essa nação, a gente precisa de gente com mentalidade reformável. Se a pessoa ela
aquela verdade plena dela, ela só acredita naquilo, ela não está pronta para desaprender, reaprender, transbordar e construir coisas novas, a gente não vai reformar nunca o país. A gente tem 50% de renovação no legislativo, toda vez que tem uma eleição, desde 2018 na verdade. Está com 50%, batendo recorde, a gente pode chegar a 60% agora. E depois na outra eleição a gente pode chegar a 70%. Está renovando as pessoas, mas não está colocando gente com mentalidade renovada. Olha que louco. Trocar pessoas não vai mudar nada. A gente tem que colocar pessoas, então agora vai ter uma invasão política de gente que não é político de cargo, de carreira, mas desenvolve política na vida privada e vai entrar na política agora governamental. Então qual que é a nossa... A gente como eleitor, a gente como cidadão tem que desejar por pessoas que querem de fato, não é transformar a política, é mudar elas mesmas. A estar aberto para o diálogo. A gente perdeu o diálogo no Brasil. A gente está um povo insuportavelmente intolerante. Não tem ninguém pacificando a nação, é um contra o outro. Você vê que a terceira via que ficou de levantar, ela não levanta porque os próprios partidos não têm unidade entre eles não dão conta de lançar um nome. É um mais com problema de vaidade que o outro. Pelo amor de Deus, acorda, olha pro Brasil. Tem gente que é muito bom e não deixa ser lançado por causa de ciúme, por causa de ego. O Brasil não dá tempo de discutir isso mais. A gente precisa de pôr toda a nossa energia pro futuro. E as pessoas que estão liderando as pesquisas, elas estão muito longe do futuro. Uhum. E aproveitando que você mencionou a questão da terceira via, que pelo menos no cenário que a gente tem hoje, né, a gente tem um cenário claramente polarizado, e logo atrás a gente tem esses outros partidos, que são sempre partidos já históricos, grandes, né? Temos o PSDB com o João Dória, temos o MDB com a Simone Tebet, temos o Ciro, que por enquanto é quem está orbitando ali o terceiro lugar, né? Sim. Mas são todos eles políticos já com história, todos eles com partido grande, com recursos, com uma base eleitoral bastante sólida já. E eu gostaria de saber, assim, quais são os motivos que te levam a acreditar e que você consegue ganhar essa eleição, considerando que você já está competindo com esses candidatos que já têm bastante histórico, e o senhor está começando na vida pública agora? Sim. Primeira coisa, só 4 partidos políticos elegeram o presidente da República, de 89 para cá. Só 4. 2 eram partidos pequenos e 2 partidos médios. Nenhum dos 2 na primeira eleição, nem de Fernando, nem de Luiz, não eram grandes partidos. Eram partidos medianos, ficaram grandes depois da eleição. Então, nenhum partido grande até hoje elegeu um presidente da República. O último foi o PSL, partido realmente muito pequeno. E o Collor, ele também tinha um partido muito pequeno, né, que hoje é o Agir. O que acontece? Em relação ao partido, se tiver uma comoção social, nacional, não é o tamanho do partido, é realmente o desejo do povo. Então, você falou das grandes figuras que estão aí, os presidenciáveis. Luciano Bivar, ele é líder líderes do maior partido do Brasil, hoje União. Eu estou na frente dele nas pesquisas. Estou com 0,5, ele está com menos que isso. E eu entrei na pesquisa tem 4 dias. A Simone Tebet, ela faz parte do maior partido do Brasil, já foi, né, MDB. Assumiu 3 vezes a presidência do Brasil e nunca foi pelo voto, foi por pegar o cargo como vice. Ela também está atrás de mim na pesquisa, e ela já está há meses, e eu acabei de chegar. Então, assim, o que é a minha esperança? A minha esperança é o brasileiro me ouvir. Então, até agradeço o Correio Brasiliense, agradeço vocês dois, você que está assistindo. Eu não concordo com você, não é hora de concordar, é hora de ouvir, é hora de fazer pergunta. O brasileiro está tão vacinado que ele não quer nem saber das opções. A gente reclama das opções que tem, mas a gente desonra as opções que estão disponíveis. A gente pode muito bem decidir por elas. O que eu quero como brasileiro de verdade é que se levante alguém mais forte que eu para eu apoiar. Agora, eu não vou gastar minha energia com quem não ama esse país, com quem não quer ter diálogo, quem não quer ser transformado, quem não quer ir para frente. Não vou. E se não tiver outra opção, vai eu mesmo. Eu vou empregar minha vida nisso, meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, minha gordura pelo meu povo. Certo. E nessa questão de colocar mais gente, né, que você falou, gente que quer realmente mudar o país, como você disse, você já está se articulando para conseguir apoios, para conseguir palanque nos estados? Como está sendo essa movimentação? Eu tenho 12 partidos políticos que estão apalavrados, dependendo, está condicionado ao meu crescimento. Então, é bom você, nesse período pré-eleitoral, se posicionar e não ter vergonha. O brasileiro deixa para a última hora e na última hora não deu pressão, não, é igual um avião, não vai decolar. O que a gente precisa, eu falei isso para o André Janones ontem, estive no gabinete dele lá no parlamento, e eu falei para ele, Janones, se você é a pessoa que vai crescer, eu te empurro.
Se você tiver pressão para decolar, pode saber que eu vou te empurrar, vou gastar minha energia e vou colocar você lá. Falei isso pro Santos Cruz, que inclusive, quero mandar um abraço para ele sofreu um pequeno infarto ontem, né? Eu encontrei com ele no Rio de Janeiro, falei a mesma coisa para ele. Vou encontrar com todos os presidenciáveis, vou falar a mesma coisa. Eu pedi contato para falar com o Ciro, quero falar com todos. A gente não tem que ser concorrente, a gente não tem que ser adversário. A gente tem que pensar assim, quem que pode realmente levar o Brasil para o próximo lugar? Vamos investir energia. Os dois não dão conta, isso eles já provaram. Olha só, a gente tem duas portas que o Brasil já passou e não faz sentido testar elas de novo. Já foram testadas, não tem essa possibilidade. Um é limitado e o outro é indigno de ser presidente do Brasil. Então, no que depender da minha vida, nenhum dos dois vão sentar nessa cadeira. Que se levantem homens, mulheres de verdade nessa nação para assumir o governo. E eu vou apoiar quem tiver mais pressão. A gente precisa de fazer alguém decolar. A terceira via naufragou, então não tem, esquece o negócio de terceira via. Tem que vir alguém de fora que põe pressão, que põe paixão e que faça as pessoas, os brasileiros, amar a política de novo e ter a coragem de colocar a cara para bater. Senão a gente não vai tirar o Brasil desse buraco, não tem como. Certo. E o senhor estaria disposto a apoiar algum outro candidato, caso porventura você não cresça tanto nas pesquisas? Qualquer um, desde que seja, que não seja os dois. Os dois não vão ter meu apoio. Certo. Um já mostrou. O Jair, ele é o antibiótico que foi ministrado para tirar aquela quadrilha que roubou mais de 1 trilhão aqui desse país. Só que o antibiótico está vencendo e as pessoas estão querendo renovar. O problema é que você toma antibiótico além da necessidade, você vai contrair doença. Então o Brasil tem que ter sabedoria. Nenhum dos dois vai ter meu apoio. Absolutamente, nenhum dos dois. Não vai ter essa possibilidade. A democracia é um sistema de governo dos mais caros do mundo. Significa, temos que ter alternância de poder. Se continuar no poder a mesma coisa, existe um relaxamento de gestão pública, existe uma folga institucionalizada. A gente não pode ficar investindo nisso. Se o país estivesse crescendo, eu ia tirar meu cavalinho da chuva, eu não estaria sendo entrevistado por vocês aqui de forma nenhuma. Se o meu país, eu enquanto empresário, já fui trabalhador de carteira assinada, hoje eu emprego muita gente, eu enquanto investidor, eu jamais ia largar minha vida para mexer com isso, jamais. Então, como o país está do jeito que está, eu não vou deixar. Eu lembro quando eu estudava na escola pública, alguém falava assim para mim, não gostou, vai lá e faz. Eu estou fazendo isso. Então, como um bom brasileiro, não estou gostando da gestão nem do ex-presidente, nem do atual presidente, e para mim nenhum dos dois serve para sentar na cadeira. Então, eu estou aqui me posicionando, várias pessoas estão ele está de brincadeira, ele quer marketing. Pela primeira vez na minha vida, em 15 anos, meu faturamento caiu, porque eu estou dedicado a fazer isso. Eu vou dedicar 100% disso. E se o brasileiro me ouvir, só deixar o coração aberto, ele vai perceber que tem gente apaixonada por essa nação. Caso o senhor não seja eleito pré-candidato, o senhor pretende continuar na política? Na vida pública eu vou continuar, mas eu não estarei disponível para concorrer para a presidência. Eu espero que se levante novas pessoas. Esse é um chamado do meu coração. Eu não vou trabalhar com essa hipótese. Essa é uma hipótese que você trouxe para ser trabalhada, mas na minha cabeça só tem um plano. O plano é fazer o Brasil descobrir que tem alguém que realmente ama essa nação e que está disposto a dar a própria vida por essa nação. Então eu não vou trabalhar com essa possibilidade. Tem algumas pessoas falando para mim, nossa, você é gente boa, na próxima eu vou te ajudar. E eu não preciso de ajuda. Eu construí meu patrimônio com a minha família, com os meus sócios. A gente não está precisando de ajuda. Quem está precisando de ajuda é o Brasil. E esse sentimento de não ter coragem, de ir para cima, de acreditar de fato no Brasil, vai fazer o Brasil ir pro buraco. Então não estarei disponível. Tem uma coisa que todo o Brasil tem que saber, minha data de aposentadoria está marcada para 18/4/2027. Já tem 10 anos que eu marquei. Então eu não vou entrar para ser carreirista político, eu não vim aqui para isso. E eu também não sou o salvador da pátria, eu vim aqui foi para incendiar essa nação, para as pessoas amarem essa nação, a abrir novas empresas. Você falou que tem 19 milhões de pessoas passando fome, é o mesmo número de empresas abertas, como que pode? Alguém veio aqui com um discurso de fome zero e deixou essa nação no chinelo de novo. Se a gente tivesse realmente atacado a coisa certa, que é a mudança de mentalidade, nunca mais nosso povo ia passar fome. Como que pode a cada empresa que está aberta no país ter uma pessoa passando fome? Mas tem 100 milhões de pessoas que, por causa de uma inflação de 2 dígitos, essas pessoas não podem nem comprar comida do jeito que ela deveria comprar para comer. A gente não tem um problema só com as 19, a gente tem problema com 100 milhões de pessoas. Então, a coisa é bem simples. Existe uma janela aberta. Já percebemos politicamente que todos estão sendo frenados, explodidos para não concorrer isso, para continuar esses dois. Tem que pôr um basta nisso. Põe uma hashtag em algum lugar ou grita no ônibus onde você estiver, na rua. Chega desses dois. Parece Tom e Jerry.
O Jerry é um rato que rouba a casa e o Thomas, que é o Tom, ele quer proteger a casa, ele começa a correr atrás do Jerry e quebra a casa inteira. Os dois parecem muito divertidos, porque a gente assistiu isso desde pequeno e o brasileiro está assistindo isso há décadas agora. A gente vai entrar para a terceira década. Pessoas que estão há 30 anos na política que não conseguem demonstrar um sinal de crescimento pessoal. Essas pessoas não têm energia para levar a gente para o próximo nível. O Brasil está estagnado, perdemos uma década inteira. Então, eu vou me empenhar 100% para essas pessoas saberem quem eu sou e que se levante. Gente mais energética, que tem mais disposição que eu, que se aparecer eu vou apoiar. E, bom, o senhor mencionou o presidente Bolsonaro, né, suas críticas a ele. Eu gostaria de saber como é que você avalia a gestão do governo dele, assim, nos setores econômico, social, que você classificou ele como um antibiótico, né, para tirar a questão dos governos do PT, como você classificou. Mas eu gostaria de saber, assim, se no setor econômico você acha que ele, digamos assim, correspondeu às suas expectativas, até como empresário, como cidadão. Você tem carro? Tenho carro. O que você acha do combustível que está chegando a R$10? Tá péssimo. Então você já respondeu. Certo. Esse é um certificado. O governo ele tem certificados. A gente não precisa opinar acerca de governo. O certificado do governo é quantos milhões de desempregados tem? 2 dígitos. Ou seja, 12% da nação está desempregada. Você pergunta para o setor produtivo, o que é? Por que essas pessoas estão desempregadas? Falta qualificação. Cadê o governo qualificando essas pessoas? Então o governo não precisa da gente dar opinião se ele está bom. Dá uma nota de 0 a 10. 0 a 10, passou de 2 dígitos na inflação, é incompetência. Aí alguém fala, mas foi a pandemia. Mas o mundo inteiro passou na pandemia, o Brasil está abaixo do crescimento da média mundial. Então você olha para os certificados de inflação, você olha para o certificado de combustível, você acabou de reprovar como cidadão. Você olha para alguém com salário mínimo, o botijão de gás valer mais de 10% do salário mínimo. Imagina uma pessoa trabalhar 180 horas para comprar um botijão de gás, ele vai pegar 10 notas, vamos supor, para ficar bem simples a conta. Você pega 10 notas de R$100, e aí uma você tem que tirar para pagar o botijão. 3 você tem que tirar para pagar o combustível. 3 você tem que tirar para pagar a sua comida. As 3 sobra para quê? Não sobra para nada. Você tem que vestir, você tem que comprar remédio, você tem que fazer um monte de coisa. Sabe o que acontece? O certificado do governo é o povo. Você vai ver o regaço que vai acontecer nas urnas. Existe uma certificação, é numérica. Você pode ter o melhor ministro da economia do mundo. Você olha para a Petrobras hoje. O Michel Temer colocou lá em 2016 a questão do PPI para a gente ter o preço do petróleo vinculado ao valor de compra, porque a gente não tem refinaria. Aí o povo fica discutindo, vai privatizar ou não vai? Presta atenção no que eu vou te falar. Você que é brasileiro, você tem que saber disso. As maiores montadoras do mundo, elas fecharam um acordo para até 2030 parar de produzir carro com combustível fóssil. Eu te pergunto, nós estamos em 2022, falta 8 anos para esse pacto rodar integralmente. O que a gente está fazendo com a Petrobras na mão até hoje? Eu sou de telecomunicações, eu fiquei quase 8 anos lá. Eu lembro como foi a privatização das telecomunicações, teve um avanço. Olha que coisa louca, o que é o avanço? Quando eu era criança, eu fiquei numa barraca, dormindo de madrugada, lá, virando a noite com meu pai, para comprar uma linha telefônica, quando eu era criança. Isso era um estatal. Quando ela foi privatizada, você pode pedir pelo telefone. Engraçado. Quando você abre a livre concorrência, quando você tira monopólio e deixa as pessoas crescerem, você ativa um negócio chamado supereconomia. Hoje, eu fui executivo, tá, de banda larga, de TV por assinatura, de telefonia fixa. Na minha época, em 2012, se cancelava 70 mil telefones por mês. Imagina hoje, as pessoas usam WhatsApp para fazer ligação. Então, a disrupção e a mentalidade de desaprender e começar a aprender coisas novas, a gente faz a tecnologia avançar muito rápido. Se fosse estatal até hoje, ia ter certeza que ia ser proibido fazer ligação pelo WhatsApp. Você, o que você acha de hoje você ser proibido de fazer ligação pelo WhatsApp? Você não paga, cara. Então a gente precisa ter uma mentalidade de quebrar monopólio. Eu quero que tenha super empresas. Para o país avançar, precisa de uma coisa chamada super economia. A China está em segundo lugar por causa disso, os Estados Unidos é o primeiro por causa disso, e a gente caiu lá para trás por causa justamente do contrário. A gente tem monopólios. Então a gente precisa de refinaria, a gente precisa de quebrar esse monopólio da Petrobras. Vou te explicar por quê. No governo Dilma, a gente ofereceu combustível mais barato, de forma politiqueira, e quase quebrou a Petrobras. Agora a Petrobras está com um caixa multibilionário, porque eles fizeram um sistema de defesa e quem paga o pato é o povo.
O que a gente tem que fazer? A gente tinha que ter 80 empresas de combustível no país. A gente não tinha que ter só a Petrobras. Ainda mais por quê? Porque daqui para 8 anos, até 2030, quando for cumprir os pactos das montadoras, da indústria automobilística, o que vai acontecer? Essa empresa vai cair 10 vezes o valor de mercado. Então a gente vai ficar com um urubu na mão. Não vai ser nem um elefante. Elefante é hoje. A gente vai ter um urubu que vai perder valor de mercado. Então a gente tem que negociar isso rápido, que isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o preço do combustível diminua drasticamente. Certo. E se fosse eleito, então, o senhor... Qual seria a sua medida em relação à Petrobras? Você trabalharia para dividir ela em empresas menores? Tem três coisas que você tem que fazer. Você pode ir igual a Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada, na verdade ela foi doada pelo Fernando Henrique, ele vendeu pelo valor das ações, né? Você não vende empresa por valor de ação, você vende pelo valor de equity, pela curva, pela perenidade, né? Pelo que ela vai dar em 10, 20, 30, 40 anos. Mas você vende uma estatal com certas regulações para ela não ser tomada, né? E o Brasil não perder com isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer, não pode vender empresa de energia para estrangeiro, tem que ser para brasileiro. Mas só de abrir isso, você abre o livre mercado, você abre de forma instantânea novos mercados. A Petrobras, quando ela deixa de ser essa empresa de economia mista e ela vira uma empresa 100% privada, você abre o mercado e deixa outras empresas seguirem da mesma forma. Agora, a gente tem que avaliar o que é o momento. E você pergunta para o povo, você faz pesquisas em qualquer lugar, as pessoas não querem ter o orgulho de ser dono de uma Petrobras, sendo que não consegue nem abastecer o próprio carro. Como que pode uma nação que é quase 100% sustentável em combustível, quase autossustentável em combustível, precisar de ficar vinculado ao preço numa moeda forte, bem mais forte que a nossa, que é o dólar? Então privatização. As empresas menores, o sistema privado, ele já faz isso, ele diminui o tamanho das operações para essas operações elas serem mais capilares no país. Entendi. E em relação a, voltando só um pouquinho na questão do presidente Bolsonaro, teve uma entrevista que você foi questionado em relação às urnas, né? Sim. Que você falou que qualquer tecnologia pode ser hackeável. E eu queria um pouquinho saber qual é o seu posicionamento assim, em relação a isso. Se não somente em relação às urnas, né, como tecnologia, mas também como o processo eleitoral como um todo, se o senhor confia nesse processo? O processo eleitoral confia 100% e tecnologia que não é atualizada, ela por si só perde a confiança, não é uma questão de confiança minha. Toda tecnologia, se alguém criou um sistema de defesa é porque tem como ser invadido. No processo eleitoral confio 100%, não confio em 99%, confio 100%. Agora, se a tecnologia, a gente não continuar investindo para ela sempre se defender, porque cada dia alguém descobre uma forma de quebrar a barreira. Isso é em software e em hardware. Então, assim, no processo eleitoral é 100%. Agora, na questão de tecnologia, a gente não pode negar à população todos os tempos, não é só de eleição em eleição, é o tempo inteiro a gente defendendo essa tecnologia e fazendo com que ela se aprimore, ela por si só. Então, eu acredito que a gente tem mostrado isso para a sociedade. Tem gente falando, preciso do voto impresso. Se o processo eleitoral é confiável e a gente faz testes e provas para a sociedade, não faz diferença o voto impresso. O que faz diferença é a confiança. Certo. O senhor mencionou, né, em uma entrevista para a TV Brasil Central que foi bom o presidente Jair Bolsonaro ter entrado para justamente ter essa alternância de poder. Sim, vai ser melhor ainda ele sair. Desculpa o senhor interromper a pergunta. Avalia a gestão dele como boa ou ruim? De que forma o senhor avalia? Então, eu avalio como necessário. Nem boa, nem ruim. Necessária. Se passar disso, a gente vai viver um caos institucional. E se a gente voltar com o ex-presidente, a gente vai ter um modelo de governo chamado governo por vingança. De alguém que está realmente magoado com a nação. Ele achava que o povo tinha que ir lá na República de Curitiba, libertar ele, né, pelo que ele fez. Ninguém deu essa resposta para ele. Então, assim, não tem avaliação nem boa nem ruim. Foi necessária e está passando do limite já. Entendi. Perfeito. Bom, a gente agradece a... Eu tenho mais uma perguntinha. Vamos lá. E, bom, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, né? Mas eu queria que vocês me metralhassem pergunta, me chama mais vezes. Não, perfeito. Você está sempre convidado para voltar aqui. Então já quero continuar daqui para frente. Vamos fazer mais perguntas. Combinado. Vai lá. Bom, um tema que a gente tem que tratar aqui é a questão que você ficou conhecido no começo do ano, né?
por um incidente, que você levou um grupo de pessoas para uma montanha lá em São Paulo, e acabaram, por causa das condições do tempo, acabaram tendo que ser resgatados pelos bombeiros, né? E foi uma coisa que ficou muito conhecida, saiu muito nas redes sociais, saiu muito na imprensa, e também teve algumas autoridades, inclusive o próprio Corpo de Bombeiros, que acabou classificando como irresponsável, atitude e tudo mais. Eu queria saber como é que você, para os seus eleitores, assim, para o eleitor brasileiro, como é que você explica essa situação e como é que você pretende trabalhar isso na sua campanha, porque imagino que seria um tema que será mencionado mais vezes. Sempre bem-vindo esse tema. Foi um lugar onde a gente aprendeu muito, ninguém se machucou, tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros, a instituição mais respeitada do país, né, 10 anos seguidos pelo IBOP. E assim como aconteceu esse apoio, né, e aconteceu esse resgate, a nação brasileira precisa ser resgatada. A gente precisa de ajuda, a gente não pode ter orgulho de pedir ajuda, eu mesmo pedi, né, não tendo a necessidade, eu pedi, e eu quero falar para vocês, agora a gente tem necessidade de pedir ajuda. E a ajuda que eu peço para todos vocês é de toda a nação. Política não é um tema, política é a nossa vida. A gente precisa de afastar essas pessoas que não querem governar esse país, elas querem pensar só nelas. Então, fica aqui meu apelo para todos vocês que estão assistindo, para quem está ouvindo. A gente precisa ser resgatado, mas é uns pelos outros. A gente precisa voltar a amar essa nação, essa bandeira, esse hino, e entender a nossa vocação como nação. Então, é muito bom quando você aprende. Quando você aprende, você cresce. Quando você não aprende, você fica estagnado. E eu não paro de crescer e o Brasil também não vai parar de crescer. Vai aqui um recado para vocês. Guardem isso no coração de vocês, brasileiros. Até 2032, se vocês entenderem esse recado, nós seremos a nação mais próspera da Terra. Isso é real. Depende da sua mudança de mentalidade e do seu crescimento como pessoa. Certinho. Então a gente fica por aqui. Obrigado por assistir e eu agradeço pela presença, pré-candidato. Está sempre convidado para voltar aqui. Pode me chamar que eu venho toda vez. Obrigado, viu, pela gentileza. Até a próxima.